Repare bem nas expressões. Pra você, isso é cara de time classificado? Lo único positivo foi... A única coisa positiva hoje foi ter passado a fase seguinte. Tranquilamente poderíamos estar eliminados. Essa é a realidade e eu nunca vou andar colocando desculpas. Falo do que vejo. Falo de lo que veo. Foi a segunda derrota seguida do Atlético de Gabriel Milito. A primeira em que o time se viu acuado, sem alternativas, frente a um rival que ontem era claramente superior. Não podemos controlar o jogo com a bola, não podemos jogar bem sem a bola, ou seja, sofremos. É um jogo para tirar muitas conclusões negativas, que às vezes são necessárias para a gente melhorar. Para melhorar. Esse foi o nosso jogo mais difícil, talvez tenha sido. O Atlético já fez estadual contra o Cruzeiro, já fez 5 jogos de Série A e 5 de Libertadores. Isso diz muito. O 2-0 avassalador do Atlético no jogo de ida do confronto fez com que a Arena Pernambuco não estivesse lotada. Pouco mais de 20 mil presentes. Mas quem foi estava confiante no milagre do esporte. Até porque sabia que em campo havia um time dos mais valentes. Na intensidade do argentino Mariano Sosso, o esporte partiu para cima desde o início. E logo aos 9 minutos de jogo, o primeiro susto. O Filipinho bateu pro gol, bateu travado em cima do Batalha, ela vai sobre o gol. No escanteio, outra chance de perigo. Barleta de cabeça manda sobre o gol. O gol parecia questão de tempo e saiu menos de 4 minutos depois. No chute do Barleta, a bola desviou no Maurício Lemos e deixou o Everson sem ter muito o que fazer. Encobre o Everson, vai pro fundo do gol! 1 para o Sport, 0 para o Atlético Mineiro. Futebol, senhoras e senhores, o nome disso é futebol! Milito conversava com seus auxiliares, mas não conseguia achar alternativas. Minha responsabilidade É minha responsabilidade que hoje não pudemos impor o nosso ritmo. Por estratégia, escolha de jogadores, motivo que seja. Não gosto que minha equipe não domine como foi hoje. E quando isso acontece, eu levanto sempre a mão. Primeiro responsável, eu. O primeiro responsável é eu. Aos 30 minutos, o Atlético conseguiu sua primeira finalização com Gustavo Scarpa. Bateu firme, bateu forte, bateu pra fora do gol! E não fez nada além disso até o intervalo. Já o Sport... E o Romarinho vai ficar na cara do gol! Perde o gol, Sport! E bueno, vamos a salir con outra cara no segundo tempo. A cara nova começou na defesa. Rômulo e Igor Rabelo entraram para reforçar o setor. E de fato o Atlético melhorou. E imaginou ter achado a solução da tranquilidade quando o Paulinho acertou a gaveta do Kaique França, o que seria um golaço do Galo. Do Galo! Só que o VAR convocou o árbitro Braulio da Silva Machado à cabine para revisar essa disputa de bola lá na origem do lance. Braulio, o jogador número 15, ó, calça a perna do jogador número 8, tá? Perfeito. Decisão, anular o gol e reiniciar com falta lá no meio campo pro Sport, ok? Ele anula o gol! A um gol dos pênaltis, o Sport se encheu de moral e aumentou a pressão. Na melhor chance dos pernambucanos, Vargas jogou de zagueiro para evitar o gol do Felipe. É atacante, mas agora foi zagueiro! Mas o Galo conseguiu suportar a pressão. É que tá negócio, o torcedor já disse, não é sofrido, não é galo. E o Atlético tá classificado para as oitavas de final. Domínio absoluto do rival. Domínio absoluto do rival, com resultado curto. Por isso falo que o melhor hoje foi a classificação, porque tranquilamente poderíamos estar eliminados. E quedar eliminados. E lembrando que o Galo não teve o Hulk, que não viajou por problemas pessoais, não teve o Gemerson, que foi negociado com o Grêmio, a gente mostrou aqui no Globo Esporte, e de última hora ainda perdeu o Bruno Fux, que virou desfalque por conta de uma indisposição estomacal. E ainda tem a preocupação com o Zarate, olha só, o argentino deixou o jogo na metade do segundo tempo, olha ele caindo. A princípio são só câimbras e não preocupa pro jogo contra o Caracas na Libertadores na terça que vem. Bora lá falar da Copa do Brasil. Sport e Atlético se enfrentaram na noite de ontem na Arena Pernambuco e a noite não foi favorável ao Atlético dentro de campo.
No fim das contas, valeu a classificação. Vitória do Sport por 1-0, gol marcado por Christian Barletta ainda na etapa inicial. Mas a verdade é que o primeiro tempo poderia ter virado 2-3-0 para o Sport, sem qualquer exagero. Técnico Gabriel Milito escalou o Galo com alterações, sem Hulk, solucionando questões pessoais. Vargas foi escolhido para o ataque. Sem Gemerson, negociado com o Grêmio, Maurício Lemos jogou na zaga. Bruno Fux, após a partida, a apuração do nosso Cláudio Rezende, ele teve uma indisposição estomacal, digamos assim. Ficou fora do jogo, ficou no banco de reservas, mas não foi utilizado. Primeiro tempo, o Atlético foi completamente dominado, né? Completamente dominado pela equipe do Sport, que fez um gol e desperdiçou oportunidades ainda na etapa inicial. O gol foi marcado aos 13 minutos pelo Barletta, segundo gol dele nessa Copa do Brasil. Ao intervalo, técnico Gabriel Milito tentou consertar o time. Ele até justificou em entrevista, dar mais força no meio-campo, já que o Alan Franco era o único volante, né? O primeiro cara ali do setor de marcação, com Batalha mais uma vez jogando na zaga. E aí ele mudou ao intervalo. Colocou o Igor Rabelo na vaga do Igor Gomes, muito criticada a atuação do Igor ontem, e também tirou o Maurício Lemos, que não fez um bom primeiro tempo, e colocou o Rômulo, zagueiro da base, para jogar. Batalha jogou mais adiantado no setor de meio campo. O Atlético chegou a marcou um gol com 10 minutos da etapa complementar. Golaço do Paulinho, mas a arbitragem de vídeo entrou em ação por uma possível falta de Matias Zaratio, que gerou bastante reclamação do Atlético quanto à arbitragem do Braulio da Silva Machado. Segundo tempo teve o Sport tendo também oportunidades após esse gol marcado pelo Atlético, mas o Galo conseguiu administrar esse placar. O Sport não marcou mais e o Atlético conquista a classificação, ainda com essa derrota que gerou reclamações do torcedor, também o reconhecimento por parte dos atletas e da comissão técnica do Atlético. Vamos inclusive ouvi-los aqui na Itatiaia. Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético, falou que o jogo tem que servir para aprendizado, que é preciso competir sempre. Olha o que disse o Arana. Verdade que não sirva de lição pra gente colocar o pé no chão, porque a gente não ganhou nada. A gente tem que competir, independente contra quem a gente joga. Feliz por passar de fase, que não sirva de aprendizado, que a gente, né, acorde o mais rápido possível, que não pode ter essa postura que teve hoje. Paulinho, atacante do Atlético, foi questionado se o jogo de ontem surpreendeu ao Atlético a maneira como o Sport jogou e dominou o Atlético em vários momentos. Difícil, eu sabia que o Sport era um time que tentava propor o jogo, tentava ganhar o jogo na intensidade, na marcação, na marcação individual. Isso dificultou um pouco a gente, mas mesmo assim a gente deu muito mole em algumas bolas, bolas dominadas, a gente acabava perdendo, dava contra-ataque, coisa que não é normal do nosso time. Mas é isso, acho que a gente ainda está em busca aí, né, do caminho certo e vamos continuar buscando para poder conquistar as vitórias. E o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético, falou o que faltou pro Galo jogar melhor, né? A gente faltou um pouquinho de organização ali nossa no primeiro tempo e eles acharam logo um gol, então a pressão que já seria aumentou pelo gol no início do jogo. Mas é isso, a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir apresentar um bom futebol como a gente vem apresentando. Hoje foi um dia ruim, né? A gente trabalhar pra gente sempre manter o nível, mas quando não der na bola, a gente vai ter que dar a vida em campo pra gente conseguir as classificações. Aí o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético, o cara que foi utilizado aí durante a etapa complementar. Destacando nas estatísticas do jogo, o número superior de finalizações do Sport, 13 contra 7 no jogo de ontem. O Atlético pouco fez o goleiro adversário, o Kaique, trabalhar. Mas com 2-1 no agregado, o Galo acaba avançando. Bom, esse lance da arbitragem de vídeo, que ela interviu inclusive, né, para anular o gol do Paulinho por uma possível falta na origem da jogada cometida pelo Matias Zaratio, com o Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, sendo chamado ao VAR para observar essa alteração aí no lance que geraria a anulação do gol. O Atlético se posicionou e o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, está aqui no Rádio Esportes para falar sobre isso, reclamação e também dizendo o que pode ser feito a partir de agora.
Conseguimos uma classificação muito difícil e perigosa ontem. Não jogamos bem no primeiro tempo, 1-0 para o Sport. Ficou de bom tamanho para o Galo. Já no segundo tempo, nós melhoramos bastante com as mudanças que o Melito fez o time. E a arbitragem, mais uma vez, infelizmente, horrorosa. O árbitro totalmente sem controle emocional. Ele não foi um bom gestor de pessoas. Ele fez com que os atletas ficassem nervosos e com isso ele deu excessivamente cartões, faltou a ele critério e o Galo vem sendo prejudicado, como foi, por exemplo, na primeira rodada do Brasileirão lá em São Paulo contra o Corinthians. Em um lance como aquele do Fagner em cima do Zaratio, o VAR não chamou o juiz. Ontem, o VAR chamou para uma possível falta. E se houve ou não a falta, é um lance interpretativo. Se o juiz viu e não deu, foi a interpretação dele. O VAR não tem uma linha de atuação. E o pior, nós fazemos o ofício reclamando e protestando, como foi no jogo contra o Corinthians. E vamos fazer hoje, reclamando e protestando da arbitragem do jogo de ontem. Só que não adianta nada, absolutamente nada, é um ditado popular. Enxugar gelo. Pode fazer 1000 reclamações, protestos, que nem sei se eles estão lendo lá na comissão de arbitragem. Possivelmente eles pegam e guardam dentro de uma gaveta. Vamos continuar trabalhando, precisamos melhorar, né, as nossas atuações dentro de campo. Melito é muito competente, temos um grande elenco e vamos dar uma resposta em breve. Aí o Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Vamos registrar também o que disse Gabriel Milito, técnico do Galo, dizendo que o jogo de ontem valeu pela classificação e assumiu a responsabilidade pelo jogo ruim. Salimos victoriosos por la sumatoria de los dos jogos. Pero sinceramente hoy el rival nos superó con claridad. Seguramente eu podía haber hecho algo mejor ante las ausencias de algunos jugadores importantes que hoy no estaban, pero más allá de eso, jamás será una excusa las bajas. Creo que la responsabilidad no es cuando se pierde el entrenador, es del entrenador y los jugadores. Pero primero siempre el entrenador. Siempre. Por eso eu levanto la mano y digo, ok, el principal responsable soy eu. Los jugadores, por supuesto, después analizaremos el comportamiento del juego y tendrán sus responsabilidades. Cuando ganamos, la responsabilidad también es de todos, pero primero de los jugadores. El entrenador, no. Pero cuando se pierde, cuando no se juega como eu siento que podemos jugar, primero yo, primero eu. Mi responsabilidad que hoy no hayamos podido imponer. Por el mensaje, por la estrategia, por la elección de jugadores, por el motivo que sea. Y también entiendo que un juego, pero no me gusta que a mi equipo lo dominen, como hoy ocurrió. Entendiendo que el rival es un buen equipo, que juega en segunda división, pero va a ser candidato a ascender, pues juega muy bien, porque el entrenador es muy bueno y los convence de su idea futbolística, y hoy nos lo sufrimos. Ahora tengo que, con calma y paciencia, revisar bien qué podía haber hecho de más y mejor para que el juego, por lo menos, si no podemos superar, que sea un juego más parejo. Porque hoy no pudimos controlar con bola, no pudimos jugar bien sin bola. O sea, el juego lo sufrimos. Por eso falo de que lo más importante es la clasificación. Después, muchas cosas para mejorar, para corregir, para falar, para recuperar ese nivel de juego que este equipo puede tener. Tengo claro eso. Y como eu digo cómo jugar, como eu digo quién juega, cuando acontece esto, eu levanto la mano siempre. Y digo, primer responsable, eu. Después hablaremos con los jugadores que podíamos haber hecho mejor.
Aí o Milito, técnico do Atlético. Cláudio Rezende, mais detalhes do Atlético. Um abraço, Cláudio. Um abraço a você também, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta quinta-feira, segunda derrota seguida do Atlético sob o comando do técnico Gabriel Milito. O time vinha numa sequência impressionante e agora um momento de turbulência. Menos mal que o Atlético segue vivo em todas as competições. Perdeu quando podia na Libertadores, quando tinha 100% de aproveitamento e já com a classificação às oitavas de final garantida. E ontem também, né, com o resultado construído no primeiro jogo na Arena MRV por 2-0, com a derrota deu o Atlético no placar agregado. O treinador que destacou aí o mais importante ontem pelo desempenho ruim, o Atlético foi dominado pelo adversário durante todo o tempo, acabou sendo premiado com a classificação e além de avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, garante também premiação de quase 3,5 milhões de reais. Copa do Brasil agora dá um tempo, é um tempo longo. As próximas datas a partir do final do mês de julho, início de agosto. Bom, por exemplo, para o Bernard. Bernard que já foi contratado e estava de olho no jogo de ontem para poder jogar a Copa do Brasil pelo Atlético. O time teria que avançar, o que aconteceu. Bernard e qualquer outro reforço que chegue para o Galo nesta janela do meio do ano. Sobre o Gemerson, agora tudo oficial, jogador se despedindo aí dos colegas do Atlético para se juntar a partir de julho ao Grêmio. Aí sim ele vai poder defender o outro clube. O Galo vai receber uma quantia de 3,3 milhões nesta transferência do zagueiro atleticano, que agora vai buscar a sua diretoria um reforço para substituí-lo. Cirilo. Boa, Cláudio. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Bom dia a todos, tudo bem, Cirilo? Tudo bem, Edu. Olha só, sobre o Atlético, daqui a pouquinho tem Rádio Esporte Debate, claro, vamos ampliar essa discussão sobre a atuação, mas queria suas primeiras percepções sobre essa noite de derrota que gerou preocupação, mas valeu a classificação às oitavas de final. O mata-mata ele costuma ser diferente, né? Você joga muito mal, consegue uma classificação e tá tudo bem, entre aspas. O Atlético fez o que precisava, avançou na Copa do Brasil, mas jogou mal, né? Jogou mal, pior jogo sob comando do Milito, e chama atenção que os últimos jogos não têm sido bons, né? Primeiro tempo contra o Fluminense não foi bom, o jogo contra o Peñarol, não que o Atlético tenha jogado muito mal, mas acabou sendo derrotado, veio o primeiro revés com o Milito, não fez um grande jogo, não conseguiu criar lá na frente. E agora um jogo bem ruim. Aí sim, contra o Sport o Atlético jogou mal e precisamos falar do Sport, né? Fez um grande jogo, a gente já vinha falando durante a semana, o Sport é um time organizadinho, bem treinado, é melhor do que algumas equipes da Série A, e quando você joga mal e o seu adversário vai muito bem, acontece o que aconteceu ontem lá em Recife. O Sport fez com o Galo o que o Galo fez com o Sport aqui na Arena MRV. Amassou, foi pra cima, criou 1, 2, 3, 5, 6 oportunidades. Só que aqui o Atlético fez 2, poderia ter feito 4, 5. Ontem o Sport fez 1, poderia ter feito 4, 5. Talvez o mais justo seria a decisão ter ido para os pênaltis. E aí se virem as duas equipes. Mas foi um jogo muito ruim do Atlético. Muita falta fez o Otávio. Muita falta fez o Hulk. Para quem acha que o Hulk não faz falta, que o Hulk está vivendo uma fase ruim, tá aí a prova. Ele faz muita falta. E eu acho que o Milito, a tentativa inicial dele, acabou não dando certo. Quando eles falam que é preciso tirar lições de um jogo ruim, a primeira delas, Milito, é que sem o Otávio, o seu volante é o Batalha. Por mais que ele esteja bem jogando como um zagueiro, na ausência do Otávio, o primeiro volante do Atlético precisa ser o Batalha. Primeiro, pela qualidade do Batalha como primeiro volante. Ele é melhor que os outros, à exceção do Otávio. E segundo, que o Zarate não pode jogar numa segunda linha, tem que jogar na primeira linha lá na frente, marcar pressão, tá mais próximo do Paulinho, do outro atacante, seja o Hulk ou o Vargas. E o Alan Franco entrega mais como um segundo volante, entrega mais do que como primeiro. Então eu acho que a lição que o Milito precisa tirar desse jogo é essa. As dos atletas, o Arana falou por mim, é a postura. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, Edu, bom dia a todos. O seu diagnóstico sobre uma noite preocupante, mas com vaga garantida ao Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ô Cirilo, eu acho que na vida a gente precisa prestar atenção em sinais, né? A gente recebe sinais.
O famoso tem uma conta no Instagram, no Twitter, que é o famoso antes de dar M, né? Que é muito engraçado e tal. Então eu acho que trata muito sobre essas lições que o Atlético precisa tirar. Acho que faz parte de qualquer processo. É preciso que seja visto de uma maneira macro, porque foi o segundo jogo ruim do Galo. Contra o Peñarol também não foi bom. Agora contra o Sport também não foi bom. Então, por que isso aconteceu? Porque são adversários inferiores ao Atlético. Mas são adversários que são bem organizados. O time do Sport é dos melhores times da Série B. Ok, mas o Atlético é dos melhores times da Série A. Então, o Atlético não pode tomar um sufoco no primeiro tempo, não é só do Sport, não. Se o Galo tomar um sufoco que ele tomou no primeiro tempo do Flamengo, nós vamos falar que alguma coisa esteve errada. Porque o Atlético tem um dos melhores elencos do país. O Galo vinha jogando um dos melhores, posso dizer talvez o melhor, ou um dos melhores futebol do país. Então, não é normal e não pode ser normalizado, não, mas o que importava era a classificação. Ótimo. Só que a palavra é diferente, ainda bem que classificou. Porque podia ter sido uma tragédia como foi no ano passado. Então é importante que as lições realmente sejam avaliadas e que o Atlético consiga detectar não só uma mudança de posicionamento, mas de comportamento, como disse o Arana. Porque aí eu incluo, inclusive, o comportamento da rapaziada que entrou no jogo ontem. Quando você tá tomando um sufoco, você bota garotos, o que garoto pode te entregar, Cirilo, em primeiro lugar quando você coloca no jogo? Correria. Fôlego. A turma do Atlético entrou devagar. Então, o Milito, que cobra muito esse comportamento, essa intensidade, eu não sei se o Galo, acho que a gente não pode simplesmente colocar como, não, baixou a intensidade, por isso jogou mal. Mas eu acho que tudo está ligado e é preciso detectar isso, porque ainda bem que classificou. Porque poderia ter acontecido uma tragédia como aconteceu contra o Corinthians no ano passado. Então, é preciso detectar. O trabalho do Milito é ótimo, o elenco do Atlético é ótimo, o futuro é muito promissor, mas não significa que está tudo certo. E os erros precisam ser corrigidos. Repito, nem se fosse o Flamengo ou o Palmeiras, o Galo poderia tomar um sufoco daquele no primeiro tempo e achar que foi normal. Não. Se você tomar um sufoco daquele pro Flamengo ou pro Palmeiras, você tem que detectar, porque, eu tenho um time do mesmo nível desses caras. Isso não pode acontecer. O que dirá de um time que é inferior a você?